Pronto? Esvaziaram? Encheram? Então eu quero fazer uma revelação aqui quase que bombástica. Vocês lembram que faltou um papel? Então eu quero que a pessoa que está com o papel agora se levante e vai colocar lá. Que nem a riqueza, nem a pobreza me destruam a alegria e a paz de espírito. Palmas para ele! Bom, agora está todo mundo tranquilo. Eu estou com duas aqui, está faltando uma ali. Todo mundo está aberto ao Espírito Santo, né? Qual que é o tema do nosso encontro? Gente, repete, por favor. Qual é o tema do encontro surdo? Os ouvidos estão virados. Então, a identidade do intérprete católico. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um momento agora falando de quê? Da espiritualidade do intérprete. Né? Então, eu vou chamar o padre Fabrício, porque ele veio aqui. Ele hoje vai nos dar esse prazer
compartilhar um pouco do conhecimento e compartilhar um pouco da graça do Espírito Santo. Então, que a gente reze uma Ave Maria, para que Nossa Senhora passe à frente e que a gente de fato escute, de fato entenda a que ele veio. O que o Espírito Santo quer dele e de cada um de nós. Tá bem? Ave Maria, cheia de graça. Ah, tá gravando. Então, irmãos e irmãs, uma grande alegria ter sido convidado para falar um pouquinho com vocês sobre espiritualidade. Então, eu tenho muito carinho pela Pastoral do Surdo, uma responsabilidade para mim falar desse tema para vocês, que com certeza tem pessoas aqui de uma experiência, de uma espiritualidade muito profunda. Mas eu tenho algumas reflexões a partir da Palavra de Deus que acho importante partilhar. Então fiquei feliz com essa oportunidade de falar com vocês sobre esse tema da espiritualidade. Então, eu tenho vários amigos intérpretes, já conversei com vários e eu fico profundamente edificado com o serviço que vocês prestam na igreja. Que trabalho bonito, quanta doação, quanta dedicação, muitas vezes com tantas situações difíceis que vocês passam. Com certeza num momento como esse a gente pode também partilhar um pouco. Então, para mim, muitos intérpretes são grandes exemplos de fé, de luta, de esforço. Então, primeiramente eu quero parabenizar a Pastoral do Sul. E ao falar de espiritualidade, nós temos que pensar nisso. A caminhada é muito bonita que nós temos. Nós temos uma pastoral do surdo que está caminhando, uma pastoral forte, que tem dado passos importantes. E ao longo aqui da nossa reflexão, nós vamos pedir a graça do Espírito Santo nos fortaleça para que essa caminhada continue. Porque apesar de olhando para a história, tem tanta coisa bonita, olhando para agora e olhando para o futuro, nós podemos refletir, ainda falta muita coisa. Então, ao longo da nossa reflexão, vamos tocar um pouco desse assunto. Então, falar de espiritualidade. Falar de espiritualidade é falar do Espírito Santo. Não tem como. Espiritualidade, a gente lembra logo de Espírito Santo. Então, uma pessoa que tem espiritualidade é uma pessoa que se deixa conduzir pelo Espírito Santo. E é bonito o desenho que foi escolhido para o cartaz aqui do evento. Dá uma olhadinha. É o intérprete dizendo aí Deus ama você, não é? Com o Espírito Santo em cima. Então, é isso mesmo que acontece quando a gente está evangelizando, quando a gente é instrumento de Deus para levar o amor aos outros. Nós estamos agindo com essa inspiração, com essa força do Espírito Santo. Então, falar de espiritualidade é falar do Espírito Santo. Falar de espiritualidade cristã, espiritualidade do intérprete, é também falar da espiritualidade de Jesus. Ou seja, se eu tenho uma espiritualidade, eu tenho que olhar como é a espiritualidade de Jesus. Como é o relacionamento de Jesus com o Pai? Como é o relacionamento de Jesus com o Espírito Santo? Como Jesus se relaciona com os irmãos, com a comunidade? Então, falar de espiritualidade é também refletir sobre a espiritualidade de Jesus Cristo. E falando disso, quero ser conduzido pelo Espírito Santo, nada melhor também do que nós olharmos para Maria. Maria, a mulher que é cheia do Espírito Santo. E a palavra de Deus fala que ela é plena, ou seja,
totalmente preenchida pela graça do Espírito Santo. Como é a atitude de Maria na palavra de Deus? Então, se eu tenho espiritualidade, eu tenho que imitar Jesus, mas eu tenho também que imitar Maria. O que Maria faz? Quais são os seus gestos? O que eu tenho que aprender com Maria? Falar de espiritualidade para vocês é também falar da espiritualidade do leigo, né? Porque vocês são leigos, ou seja, não são padres, não são freiras, são cristãos batizados que têm a grande responsabilidade de evangelizar. E a igreja sem os leigos não consegue fazer nada. Os padres, as irmãs, a gente pode dar um incentivo, a gente pode estar junto, ajudando, mas quem realmente faz as obras de Deus acontecer, caminharem, são vocês. Então é importante refletir também essa espiritualidade de leigo, né? Ou seja, alguém que está servindo a igreja, mas também tem outras responsabilidades. Tem que cuidar da sua família, tem que cuidar do esposo, da esposa, tem seus compromissos também no trabalho. Então Deus conta com vocês também, além de servirem na igreja, serem cristãos de verdade no mundo. Deus conta contigo no seu ambiente de trabalho. Deus conta contigo para ser um bom pai, para ser uma boa mãe, de forma que ter uma espiritualidade verdadeira, a espiritualidade correta, é algo que vai fazer com que você viva bem em todas essas dimensões da sua vida. Ou seja, alguém que é leigo, que tem família e está só na igreja e esquece outras coisas, está errado. Não tem uma espiritualidade forte, profunda, verdadeira. Esquece o filho, esquece a esposa. Não, o leigo tem que pensar em tudo isso. Alguém que na igreja é muito santo, mas no seu trabalho engana os outros, trapaceia, não tem ética, então não há espiritualidade verdadeira. Então a nossa espiritualidade, ela tem que buscar esse equilíbrio nessas várias dimensões da nossa vida. Então, estou falando de espiritualidade do intérprete, mas vocês estão vendo que o que eu estou falando, eu poderia muito bem estar falando para um grupo de coroinhas, um grupo de seminarista, um grupo de padres, porque espiritualidade é espiritualidade, não é? É seguir Jesus Cristo, é ser movido pelo Espírito Santo, é ser filho de Deus, é ser filho de Maria, é colocar em prática o que está na palavra. Então nós vamos também tocar em coisas próprias do serviço de vocês, mas antes de ser intérprete, antes de ser um padre, antes de ser um pai ou uma mãe, eu tenho que ser um bom cristão, ou seja, amar Jesus Cristo, seguir o que Ele nos orienta, meditar na palavra, ser conduzido pelo Espírito de Deus. Então a gente não pode ter espiritualidade sem a Bíblia, não é? Como é que a gente vai seguir Jesus Cristo se eu não conheço a sua palavra, aquilo que Ele nos deixou? Quem trouxe a Bíblia? Lucas 1. Lucas 1, 26 a 33. Isso, 36. Lucas 1. Isso. Aqui é a minha, mas eu vou dar só citações e vou dar para vocês lerem, tá certo? Para não ficar só eu falando. Então é importante, se eu quero ser um intérprete católico, se eu quero ter uma espiritualidade, primeira coisa, tem que ter o contato com a Bíblia. Se não tem Bíblia, não vai ter uma profunda espiritualidade. Você vai seguir Jesus Cristo como? Sem estar atento à sua palavra, sem meditar o que Ele diz. Então, Lucas 1, 26 a 36. Alguém pode ler? Eu levo o microfone, só levantar a mão.
Anunciação do nascimento de Jesus. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês, aquela que é tida por estéril. Então o anjo usou a palavra, tu és cheia de graça, e esse cheio é cheio mesmo, até a boca, ela é plena do Espírito Santo de Deus. Qual é a atitude dessa mulher cheia do Espírito Santo de Deus? Ficou sabendo que estava grávida, ela não se orgulhou, não se achou melhor do que os outros. Ela foi servir a sua prima Isabel, servir com humildade. E agora eu quero lembrar com vocês uma coisa que eu aprendi no seminário. Um formador do seminário uma vez nos ensinou. Nós conhecemos o seminarista que tem espiritualidade pelo jeito que ele lava o banheiro. Vocês entenderam? Por quê? Não adianta o cara estar lá de joelho o dia todo, o cara rezar 10 terços todo dia e não ter caridade com o seu irmão. Não é espiritualidade, ou seja, a espiritualidade, ela leva atos concretos na nossa vida. Então, o seminarista que tem espiritualidade, ele vai, reza, mas ele vai lavar o banheiro bem limpo, porque ele vai pensar no seu irmão, porque ele vai fazer isso como um gesto de amor, um gesto de caridade. Então, será que você tem espiritualidade? Não é só o fato de você rezar muito, mas aí a pergunta: como é que você lava o banheiro da sua casa? Você ajuda a sua mãe? Você ajuda o seu marido? Você tem gestos concretos de amor, de caridade para com os irmãos? Então, espiritualidade é isso. Não é eu sou o santinho perfeito. É eu me coloco também com humildade. Eu tenho amor no meu coração. Ou seja, a espiritualidade nos leva a gestos concretos de amor, de caridade com os outros. Se não tem isso, quer dizer que a minha espiritualidade, na verdade, não é verdadeira. E Jesus critica, né? Tem gente que tem uma espiritualidade falsa, como aquele fariseu que foi lá diante do templo e dizia: obrigado, Senhor, porque eu não sou como os outros, são pecadores. Eu pago meu dízimo, eu faço tudo certo. Então, ou seja, se achava. Então não é esse o caminho da pessoa cheia do Espírito Santo. Não é esse o caminho de Maria. Cheia do Espírito Santo, com amor ela vai servir. Não preocupada em aparecer, em se engrandecer. Olha, você mãe do Salvador. Ela não fez isso. Ela foi servir com humildade. Então, o intérprete católico também, cheio do Espírito Santo, deve servir os irmãos e as irmãs nessa humildade. É o que aprendemos com Maria. Em relação,
completando um pouquinho o que eu já disse sobre a espiritualidade de vocês leigos. Eu vi um gesto de uma pessoa cheia do Espírito Santo em seu ambiente profissional. Que eu vi, essa mulher é verdadeiramente uma pessoa de Deus. Eu acho que ela tem essa espiritualidade também mariana. O que aconteceu? Eu fui no hospital visitar uma pessoa que estava prestes a morrer. Na hora que eu cheguei, chegou a médica. Ia dar a notícia para a esposa do Senhor. Como ela deu essa notícia? Ela abraçou essa senhora. Ela fez carinho na sua cabeça. Ela falou: eu sei da luta que você está passando, mas está chegando a hora, nós temos que nos preparar por esse momento. O seu marido vai junto de Deus. É preciso então você já ir se preparando, acalmar o seu coração, aproveitar esse momento para dizer que o ama. Então, com todo carinho, ela transmitiu aquela notícia. Ou seja, a espiritualidade num ambiente profissional. Ela podia dizer: olha, esquece, não tem jeito, pode deixar ele aí, vai para sua casa que ele vai morrer. Ela não fez isso. Ou seja, o leigo que tem realmente essa comunhão com Deus, essa espiritualidade, também no ambiente profissional, ele tem que fazer a diferença. Então, muitos de vocês são intérpretes também profissionalmente, não é? Trabalham em várias instituições, algo belíssimo, algo importante. Então é importante também que, como profissional, tenha características que mostrem: eu sou de Deus, eu tenho algo que me diferencia, porque o que eu faço, além de ser o meu trabalho, a minha profissão, eu faço também com caridade, eu faço com amor, eu faço algo a mais. Então essa é também a missão de vocês leigos, e é uma missão primordial, responsável para evangelizar o mundo, para transformar a sociedade. É principalmente vocês que estão aí inseridos em tantos lugares que estão precisando de Deus, estão precisando de amor. Então a espiritualidade que nos leva também a nossa profissão a ter esse algo a mais, essa característica do amor, da misericórdia de Jesus. Marcos 3, 13 a 14. Então, nesse texto, Jesus chama alguns discípulos. Então, é importante que você que é intérprete, você que está na pastoral do surdo, você também sinta: foi Deus que te chamou. Não foi o seu amigo, não foi o padre, não foi uma pessoa qualquer. É Deus que te chamou. Ele te chamou porque precisa de você, porque conta com o teu serviço. E além, de a igreja, o mundo precisar do nosso serviço, é para nós uma grande honra ter sido chamado por Deus, ter sido escolhido por Ele, e você sentir que pode ser seu instrumento na vida de alguém. Então a pastoral também tem essa característica. Eu estou nela, não é à toa, porque eu fui escolhido, é porque eu fui chamado. Quem achou Marcos 3, versículos 13 a 14? Alguém? Eu levo o microfone. Quem quer ler? Eleição dos apóstolos. Depois de subir ao monte, e chamou os que ele quis, e foram a ele. Designou 12 dentre eles para ficar em sua companhia. Eles os enviaria a pregar, com o poder de expulsar os demônios. Então, irmãos e irmãs, se alguma vez você teve dúvida que foi Deus que te chamou, então quero tirar a dúvida agora. Deus te chamou. E Ele te chamou por quê? Como diz a palavra, Ele chamou porque Ele quis. Jesus chama quem Ele quer. E muitas vezes não chama os mais capacitados, os mais inteligentes. Olha só para os apóstolos.
como eles eram pessoas simples, muitas vezes com tantas fragilidades, com tantos defeitos, mas Deus chamou e os capacitou. Então, Deus te chamou. Jesus, mas por que eu? Ele poderia dizer, porque eu quero. Pronto. A palavra está falando. Ele chamou os 12 porque quis. Chamou para quê? Para estar com Ele e depois enviá-los a pregar. Então tem esses dois aspectos. Se os discípulos fossem chamados por Jesus e Ele falasse, vai pessoal, pode pregar, eles iam conseguir? Não ia. O primeiro passo é estar com Ele. Depois de estar com Ele, aí sim enviá-los a pregar. Então por isso que ser chamado por Deus é uma grande graça. Ele te chama a estar com Ele em primeiro lugar. Não tem serviço pastoral, não tem serviço missionário, não tem intérprete de Libras que realmente vai para frente, vai continuar a sua missão, sem ter essa intimidade com Jesus. Primeiro, estar com Ele, depois enviá-los a pregar. E aí, uma pergunta: vocês estão rezando? Você tem momento de estar com Jesus? Você tem a sua hora de adoração, pelo menos uma vez na semana? Se você não tem isso, não vai para frente. A pastoral vai acabar. Você não vai conseguir cumprir a missão que Deus te destinou. Sem estar com Jesus, não tem sentido. Não tem como eu evangelizar, não tem como eu fazer nada, porque eu não consigo. Eu não tenho força. É Jesus que nos dá tudo isso. Então Jesus te chama, em primeiro lugar, a estar com Ele. Ontem eu conversava com uma pessoa da pastoral, ela me dizia o seguinte: o que é isso? Vamos desligar o celular? Para ver se passa? Vou desligar aqui o meu. Então, pessoal, vai esse mesmo. Vamos ignorar o barulho. Pronto. Isso, presta atenção no intérprete. Então, pessoal, ontem eu conversava com uma pessoa da pastoral. Olha, eu estou dividida, mais ou menos o que ela disse. Foi bem assim. Eu não sei se eu fico na pastoral do sul. Por quê? Porque eu gosto de rezar. E eu participava de um grupo que a gente rezava bastante. E a pastoral do sul quase não reza. Então, é algo que me fez pensar. Como pastoral do sul, nós estamos rezando? Ou a gente só vai lá interpretar, acabou? Ou a gente só fica na correria, nós temos que organizar um encontro, nós temos que fazer tal coisa, nós temos... Se a gente ficar só nessa correria, a gente vai fazer bobagem, certo? O encontro não vai prestar, a gente não vai conseguir fazer. Então, realmente, foi um questionamento que me fez pensar. Pastoral do Sul, vocês têm rezado? 6 grupos de intérpretes, vocês se reúnem, vamos fazer uma manhã de oração? Vamos escolher o quê? Vamos rezar o texto, vamos fazer uma hora de adoração, vamos fazer um retiro para a gente rezar, a gente só ficar trabalhando, não vai para frente. Então, Jesus escolheu os 12, Ele te escolheu, porque quis. Mas se você não ficar com Ele primeiro, você não vai conseguir ser enviado a pregar. E se você for, você vai desistir pelo caminho, porque os obstáculos, as dificuldades, os problemas são muitos. Eu quero que nós tenhamos um pouquinho de tempo aqui depois para a gente partilhar as dificuldades, as alegrias que os intérpretes estão passando. Então, acredito que isso é muito importante e fundamental na espiritualidade do intérprete. Vamos abrir João 16, versículo 33.
vamos falar um pouco da tribulação. Então, quem quiser seguir Jesus Cristo, não vai ser fácil, é luta, é dificuldade. É claro, não é só isso, né? Tem muita alegria. Por que a gente serve Jesus e fica feliz, apesar de tudo? Porque é muito recompensador, é muito gratificante, é porque o Espírito Santo nos dá também a recompensa, a alegria. Então, quem achou aí, João 16, versículo